Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rosário Sagrado, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, trago um tema de grande importância para todos nós católicos. Um assunto que, apesar de ser antigo, ainda surpreende e muitos de nós não o conhecemos completamente. Vamos falar sobre um alerta poderoso, um chamado que muitos católicos ainda não escutaram, mas que pode transformar a forma como vivemos nossa fé. O padre Paulo Ricardo trouxe essa mensagem urgente, e todos nós precisamos ouvir, sem exceção. Antes de irmos ao ponto principal, gostaria de te perguntar algo. Você sabe realmente o motivo pelo qual nós, católicos, não comemos carne às sextas-feiras? Essa prática, muitas vezes vista como apenas uma tradição, carrega um significado espiritual muito mais profundo do que parece. Hoje, você vai entender o real valor por trás dessa renúncia e como ela pode impactar diretamente sua vida espiritual. A abstinência de carne às sextas-feiras, assim como o jejum, são tradições muito antigas da nossa igreja. Elas têm raízes profundas, não só na cultura, mas principalmente no aspecto espiritual. A prática de renunciar à carne é um chamado à ascese, ou seja, ao crescimento espiritual por meio da disciplina e do autocontrole. O objetivo dessa tradição é nos ajudar a dominar nossos impulsos e nos tornar mais atentos às coisas de Deus. Isso é algo que está presente desde os primeiros tempos da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica fala claramente sobre a virtude da temperança. Por meio da abstinência, conseguimos cultivar essa virtude, desejo sob controle e evitando a renúncia à carne, portanto, mas uma forma de exercitar o domínio de si, segundo São Tomás de Aquino, como uma maneira de controlar os desejos desordenados relacionados tanto à comida quanto aos prazeres sensuais. Essa prática era ainda mais rigorosa, os cristãos não apenas, mas também às quartas-feiras, mas incluía também ovos e laticínios, que hoje nos parece difícil de imaginar. Essa prática, que nos remete aos tempos apostólicos. A Didaqué fala sobre a importância de jejuar às quartas e sextas-feiras. Na Idade Média, estabeleceu que a abstinência de carne e o jejum nas sextas-feiras eram uma prática que perdurou por séculos. Uma tradição que também era comum no Ocidente até pouco tempo atrás, pois nos ajudam a participar do sacrifício de Cristo. Ele de uma maneira mais profunda. Não estamos apenas praticando uma tradição, renunciando a pequenos prazeres em busca de um bem espiritual muito maior. Nos lembra que todas as sextas-feiras do ano são dias de penitência. A Igreja pede que pratiquemos a abstinência de carne, como uma oração especial ou uma obra de caridade. É uma obrigação moral, portanto, o que se pode escolher não é se vamos ou não fazer algo, caso optemos por outra forma de sacrifício, que é a moderação dos desejos e a busca pelo equilíbrio no uso dos bens criados, mantendo nossos, que nos deixemos levar pelos prazeres momentâneos. Não é uma simples questão alimentar, e de direcionar nossas vidas para aquilo que é mais elevado. O jejum foi instituído pela Igreja. As concupiscências da carne, ou seja, no seu tempo, se abstinham de carne às sextas-feiras. E a abstinência não se limitava à carne de animais terrestres. Os cristãos daquela época tinham um nível de disciplina, mas que era fundamental para o seu crescimento espiritual. É mencionada já na Didaqué, um dos primeiros catecismos da Igreja, e com o tempo, essa tradição foi se consolidando na Igreja. O Papa Nicolau I, obrigatórios para todos os cristãos, mesmo hoje. A Igreja do Oriente mantém o jejum às quartas e sextas-feiras. Essas práticas de renúncia têm um valor espiritual enorme, e a nos unir ao deixar de comer carne, ou ao realizar outro sacrifício. Estamos nos associando ao sacrifício de Nosso Senhor na cruz. O Código de Direito Canônico, exceto quando coincidem com uma solenidade, ou que façamos outra forma de penitência. É importante destacar que isso não é opcional. Se alguém não observa essa prática, comete um pecado grave, mas sim o que faremos para substituir a abstinência de carne. Agora que você está consciente dessa prática,
É importante observar essa disciplina. A igreja pede muito pouco de nós, uma pequena renúncia em um dia da semana, como sinal de amor e obediência a Deus, e esse pequeno sacrifício tem o poder de transformar nossa relação com o Senhor. É curioso perceber que, ao longo dos séculos, o valor do sacrifício foi se perdendo em algumas tradições católicas. Muitos fiéis não veem mais a abstinência e o jejum como algo essencial, e isso se reflete na maneira como vivemos nossa fé. No entanto, o sacrifício faz parte da doutrina católica, como São Paulo nos ensina ao dizer que devemos completar em nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Embora Cristo tenha realizado o sacrifício perfeito, a nossa participação no seu sacrifício, por meio da penitência, nos permite aplicar os méritos de sua paixão em nossas vidas. O Padre Paulo Ricardo nos lembra da urgência de resgatar essa prática e de não deixarmos que o espírito de sacrifício desapareça das nossas vidas. Esse chamado à penitência não é apenas um retorno às tradições, mas uma forma de redescobrirmos o valor da renúncia e da oração. No caminho da santidade, precisamos viver cada sexta-feira como um dia de sacrifício, assim como cada domingo deve ser um dia de intensa oração, pois a nossa salvação está em seguir o ritmo espiritual que a Igreja nos propõe. Oremos juntos. Senhor, dá-nos a graça de compreender a profundidade do sacrifício e da penitência, e que, através dessas práticas, possamos nos unir mais profundamente ao Teu amor e à Tua vontade. Que nossos pequenos sacrifícios nos aproximem do Teu grande sacrifício na cruz, e que, pela penitência, possamos crescer em santidade e em amor por Ti. Amém. E não se esqueça de se inscrever no canal Rosário Sagrado. Assim, você vai receber mais conteúdos que fortalecem sua fé e aprofundam sua espiritualidade. Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.